Olá, seja bem-vindo à Universidade do Bitcoin. Meu nome é Daniele Seifert e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade aos vídeos sobre padrões de reversão. Até o presente momento aqui no canal a gente já tem 2 vídeos sobre esse assunto. Um foi sobre os padrões de reversão com conceitos mais específicos e outro foi conceitos mais gerais e outro foi mais específico sobre o padrão de reversão cabeça e ombros. Se você quiser assistir, a gente vai deixar o link desses vídeos na descrição deste vídeo. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o padrão de reversão topos e fundos duplos e triplos. A gente considera os padrões de fácil identificação visual em um gráfico, né? E principalmente a utilização desses padrões, ela pode gerar insights assertivos que resultam em negociações lucrativas para o seu trade. Então já aproveita para deixar esse like e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Pode rodar a vinheta. Galera, para ambos os padrões, sejam topos e fundos duplos ou triplos, vão existir elementos em comum. Eles vão sinalizar o fim de uma tendência de alta, né? Ou seja, vão indicar uma venda. Eles se formam quando o ativo ele forma 2 topos no mesmo nível de preço, sendo que o segundo ele é igual ou muito próximo do preço anterior. O volume também tende a ser maior no primeiro topo do que no segundo, e após o segundo topo, a gente assiste uma queda dos preços que é reforçada por um aumento de volume. Também outro aspecto é a projeção ou o alvo, é a distância entre o topo e a linha base. A distância entre os 2 topos é também importante e assim como a sua amplitude também né? Quanto mais afastados e maiores forem os topos, mais representativa será a formação. Um topo triplo ele vai ser semelhante ao cabeça e ombros, exceto pelo fato de que todos os topos eles vão estar no mesmo nível. Cada topo ele deve ter um volume menor, né, como a Agatha vai colocar a imagem para vocês, e o padrão ele vai se completar quando ambos os vales, que são os suportes, eles forem rompidos com um volume maior. Anotem isso que é muito importante, tá, galera? Movimentos de retorno de volta à linha mais baixa de suporte, eles não são incomuns. Já um fundo triplo, ele vai ser semelhante a um fundo de cabeça e ombros, exceto pelo fato de cada mínimo ele vai estar no mesmo nível, né? É uma imagem espelhada praticamente do topo triplo, mas com um volume mais importante no rompimento ascendente. A maioria dos pontos discutidos no tratamento do padrão de cabeça e ombros, ela também vai acabar se aplicando a outros tipos de padrão de reversão. A Agatha vai colocar algumas figuras para vocês, alguma imagem aí. O topo ou fundo triplo é muito mais raro, né, do que o duplo e é uma ligeira variação do cabeça e ombros. A diferença principal é que os 3 picos ou vales no topo ou fundo triplo, eles ficam mais ou menos no mesmo nível. Muitas vezes, galera, os grafistas eles discordam se um padrão de reversão é um cabeça e ombros ou um topo triplo. Mas o argumento, galera, vai ser acadêmico, né? Porque ambos eles vão implicar exatamente a mesma coisa. O volume ele tende a cair em cada topo sucessivo e no topo ele deve aumentar no ponto de rompimento, né? E o topo triplo ele vai ser completado quando os níveis de suporte ao longo de ambas as faixas intermediárias eles forem rompidos. Ou seja, nesse exemplo de fundo triplo da imagem que está na tela, ocorre um padrão de reversão triplo. Os preços eles encontram suporte ali logo abaixo de 12, 3 vezes, né, nesse gráfico que está na tela, antes de lançar um avanço importante. Então a formação do fundo nesse gráfico semanal aí durou praticamente 2 anos e isso confere um grande significado por causa do tempo. A gente já falou isso aqui nos vídeos. Um padrão de reversão muito mais comum vai ser o topo ou fundo duplo, então depois do cabeça e ombros, com certeza ele vai ser o padrão mais visto facilmente e mais reconhecido. Na imagem tela, né, mostra a variedade de topo e fundo, e muitas vezes o topo ele vai ser chamado de M, né, e o fundo de W.
As características gerais de um topo duplo, elas são semelhantes às que a gente tem no cabeça e ombros e ao topo triplo, exceto pelo fato de que só aparece 2 topos e não 3. O padrão de volume vai ser semelhante. Ó, essa imagem representa o exemplo de um topo duplo. Esse padrão ele tem 2 topos, o A e o C, mais ou menos no mesmo nível, e o padrão ele vai estar completo quando o vale central, no ponto B, ele é rompido em um ponto base, um ponto de suporte. Observem o volume lá embaixo. O volume geralmente ele vai ser mais leve no segundo ponto e melhora no rompimento, que é no ponto D. Então, o movimento de retorno de volta, um pullback, né, a linha de suporte mais baixa, ele não, como eu havia mencionado, ele vai ser comum. Já o exemplo de fundo triplo é uma imagem espelhada do topo duplo. Então, o volume ele vai ser mais importante no rompimento ascendente. Movimentos de retorno ao ponto de rompimento, eles vão ser mais comuns em fundo. Galera, em uma tendência de alta, como a Agatha vai colocar a figura, o mercado ele estabelece um novo máximo no ponto A e geralmente com aumento de volume. Então aí ele vai cair para B com a diminuição de volume. Até então tudo está ocorrendo conforme o esperado numa tendência de alta normal. Porém, o próximo rally, né, para o ponto C, ele é incapaz de penetrar o topo anterior, que é o topo A, em uma base de fechamento e aí começa a recuar de novo. Então, um topo duplo potencial aí nessa imagem ele foi criado. Eu uso a palavra potencial porque, como ocorre em todos os padrões de reversão, a reversão ela só vai ser completa quando o ponto anterior de suporte em B ele for violado. Até que isso aconteça, pessoal, os preços eles podem estar só na fase de consolidação lateral, preparando para retornar à tendência de alta original. Recapitulando, o topo ideal ele vai ter 2 picos proeminentes, né, praticamente no mesmo nível de preço, e o volume ele tende a ser maior durante o primeiro topo e menor no segundo, e um fechamento decisivo, né, que vai ser abaixo do suporte central. No ponto B, com volume maior, né, completando o padrão e sinalizando a reversão dessa tendência para baixo. O movimento de retorno ao ponto de rompimento, ele vai acontecer antes da retomada da tendência de imagem, como está mostrando essa imagem. É importante a gente atentar que os termos fundo e topo duplo, eles são usados muitas vezes em excesso nos mercados financeiros. E a maioria dos topos e fundos, ela vai acabar sendo outra coisa do que os topos e fundos. Isso ocorre porque os preços eles têm a tendência de recuar de um topo anterior, né? Essa mudança de preço é uma reação natural e ela não constitui um padrão de reversão em si, né? É importante lembrar de que no topo os preços eles têm que sempre violar a baixa da reação anterior para que exista um topo duplo. Galera, nessa imagem em tela é um exemplo de um falso rompimento, geralmente chamada de trap, de uma armadilha de alta. Às vezes, perto do final de uma tendência de alta, os preços eles vão se exceder um pouco. E esse padrão de topo, provavelmente, ele se qualificaria como um topo duplo, só que ele excede um pouquinho. Então, quando a gente identifica a figura gráfica de um fundo duplo, também a gente tem que abrir uma posição de compra acima da resistência que se formou no topo entre os fundos. E como padrão, dentro de figuras gráficas, o nível de resistência ele é rompido, ele vai acabar se tornando suporte e o preço ele deve confirmar a nova tendência de alta. A ordem stop loss da operação a gente deve sempre colocar abaixo do fundo duplo e caso ele for rompido, realizar a saída da operação, tá, pessoal? Para o topo duplo, a ordem de venda ela deve ser acionada abaixo do suporte e caso o rompimento desse seja confirmado, a operação ela tem que ser iniciada. Então a ordem stop loss ele deve ser colocado ligeiramente acima do topo duplo, né, de forma com que a gente evite
prejuízos desnecessários para essa operação. Já, olha só, a projeção da saída de uma operação de topos e fundos duplos vai ser a distância entre o topo ou fundo até a linha de entrada da operação. Então, quando vocês forem entrar no trade, já é bom já sempre deixar, pessoal, é necessário, é fundamental deixar o stop e a meta, né? E o alvo, o preço-alvo, porque se já acontece, né, pessoal, com quem não aconteceu da gente não deixar stop? Às vezes até a gente que está há mais tempo fazendo operações, entra numa operação e não coloca, só que isso é um erro, pessoal, que tem que ser evitado. Lembrando, galera, que padrões de reversão, como eu disse, eles não são 100% corretos, né? Eles não vão ser 100% sempre assertivos, então vocês vão ter uma confluência de fatores, uma confluência de indicadores que vão determinar a sua ação dentro da operação. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por hoje é só. Se você gostou, deixa seu joinha, compartilha com seus amigos e comecem a seguir a gente aqui na Universidade do Bitcoin, porque todo dia tem vídeo para você. Abração! Para você, tá, que tem dificuldade de fazer essa gestão de risco, tem dificuldade de seguir um método, né? É confuso às vezes para você, gráfico, um monte de coisa técnica. Vem para cá, tá? Vem para cá. O nosso método é simples e ele é replicável por qualquer pessoa. E com certeza hoje, quando se fala de lucro de forma consistente, sem ficar com dor de barriga, dor de cabeça, suando frio, passando mal, nós temos o melhor método, porque ele é simples e ele é lucrativo. É só seguir o método, tá? Quer saber mais? Acessa aqui, ó. Olha o meu mouse aqui, ó. Acessa aqui o WhatsApp, fala com a nossa equipe. Se você quiser pagar em cripto, a gente aceita pagar em cripto. Se você está em outro país, também dá para comprar. Só vir aqui, mudar a bandeira do seu país e comprar.